Mensagem da Palavra de Deus com o seguinte tema: data, hora, minuto e segundo. Você vai ouvir agora o momento da palavra de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao Deus que fez o céu e a terra. Exalte a Ele, glorifique a Ele e bendiga ao nome dEle e busque a Ele, porque Ele tem solução para todos os vossos problemas. E aquele ao qual enviou Jesus Cristo para morrer por nós, é Ele que assim trata na vida de cada um ser humano existente sobre a face da terra. E vamos ler aqui para ter base no que vamos falar dentro deste tema de mensagem, que é data, hora, minuto e segundo, onde tudo já nos mostra o fim de todas as coisas. Vamos ler aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 3 ao 11, que diz assim a palavra do Senhor: aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do respeito do reino de Deus, e estando com eles determinando que que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse: de mim ouviste. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. E não muitos depois desses dias, aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram, dizendo: Senhor, restaurará tu nesse tempo o reino de Israel? E disse-lhe: não vos pertenceis saber os tempos e as estações, que o Pai assim estabeleceu pelo seu próprio poder, mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos céus. E estando com ele os olhos fitos nos céus, e quando ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de brancos, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? A esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima, há de vir, assim como para o céu ouviste ir. Por mais que queremos saber a data, o horário e o minuto em segundo em que todas as coisas há de acontecer e há de ter o fim, devemos entender que tudo está determinado por Deus. A palavra do Senhor assim nos adverte que Deus vai dar uma palavra de ordem, e dado a palavra de ordem, e haverá o cumprimento. A única pessoa que sabe a data, a hora e o minuto e o segundo certo é Deus. É Ele que assim vai determinar o fim de todas as coisas. E Ele tem preparado um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Eu não falei geloso, não confunda, é zeloso. Então assim Ele está arrebanhando e preparando um povo
um povo seu. E a palavra do Senhor assim adverte que de um povo ele vai tirar um outro povo, que assim é verdadeiramente adorador do seu santo nome. Por isso nós temos que estar apercebido, porque as coisas acontecem na hora que a gente nem menos imagina. Ninguém sabe o dia que vai partir também, ninguém sabe a data certa que vai partir. Hoje eu posso estar falando para você hoje, mas sei lá, se hoje é minha última pregação, e aí? Vou eu questionar com o Criador? Vou eu questionar com Deus? Se Deus determinar, não tem como. Se Deus falar, hoje, está datado hoje, a hora, o minuto e o segundo que o locutor Gelson vai partir. Locutor, apresentador, pregador, tocador, cantor, não sou lá aquelas coisas, mas dá para levar. E estamos indo pela graça, pela misericórdia de Deus. Mas entenda, nós temos que estar apercebido concernente a isso. Qual é o meu dia? Qual é a minha hora? Mas a Bíblia diz, não ficais ansiosos de corações. O que haver de vestir amanhã, o que haver de comer, porque o vosso Pai assim sabe o que vós necessitais. E vós tem mais valor do que muitos passarinhos. Deus, Ele cuida dos passarinhos. Ele cuida das aves e das jumentas também. De vez em quando a jumentinha quiser profetizar, escute. Mas vamos à história. A Bíblia diz, e olhando o conteúdo histórico bíblico, o conteúdo de tempos, épocas e lugares, e tudo aquilo ao qual houve o firmamento que Deus assim criou, ela nos mostra e relata muito bem concernente à existência de Deus e o porquê de que nós existimos. Então nós entendemos que nós temos tempos determinados por Deus sobre a face da terra. Em meio a este tempo, desde o nosso 0 ano de idade e até o dia datado por Deus lá nos céus, aonde no horário, minuto e segundo que nós vamos partir desta vida para outra, Deus tem determinado este tempo para cada um de nós. Mas a Bíblia nos adverte dizendo, prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Aqui lendo na leitura de Atos, a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele após estar ressuscitado, ele tão somente alguns assim, que ouviram ele ressuscitado e perguntaram, Senhor, qual é o horário, qual é o tempo, qual é a data correta para que nós venhamos assim estar apercebido? Eles queriam saber a data, o horário, o minuto e o segundo dos acontecimentos das coisas. Mas na mesma hora Jesus Cristo falou dizendo, não importa a vós saber agora, mas só Deus tem o tempo determinado de todas as coisas, e pelo seu poder e virtude vai haver cumprimento de tudo. A Bíblia nos explica e diz muito bem, pelo seu poder e virtude do Espírito Santo. É últimos tempos. Nós estamos vivenciando e vivendo isso. Eu não posso falar para você que não é. Que é últimos tempos. A Bíblia diz que a terra ia cambalear como bêbado. Está cambaleando como bêbado. A própria natureza está perdendo o controle. Mas Deus está no controle lá nos céus. Mas é que a sua palavra tem que haver cumprimento. A palavra de Deus tem que haver cumprimento de tudo aquilo que Deus falou. Nenhuma de sua palavra cairá por terra, vai haver cumprimento de tudo. Então devemos estar apercebidos com aquilo aos quais o Senhor está fazendo, com aquilo que Deus está fazendo nas 4 cantos do mundo, levantando profetas, levantando pregadores, levantando sacerdotes, que assim anunciam e dizem que o grande dia do Senhor vem aí. Aleluia, glórias a Deus. Mas eles aqui já ficavam preocupados. Tinha uma preocupação no corações deles. Senhor, em qual data é? Em qual horário, minuto e segundo isso vai acontecer? E Jesus Cristo falou, para que vocês querem saber? Não importa vocês, mas só Deus. Só Deus. Até Jesus Cristo, vivendo na sua vida terrena, conforme ele desceu do céu, nasceu, cresceu,
depois padeceu. Ele sabia que o momento já era chegado. Ele sabia que a data era aquela de partir, não tinha como. A data era aquela, o horário, o minuto e o segundo já estava se aproximando. E ele teve o seu momento para desistir ou continuar. Ele podia desistir ou continuar. E ele disse assim uma palavra que deixou tudo no ar espantado. Se for possível, passa de mim esse cálice, vírgula. Momento para pensar. Momento pensativo de Jesus. Jesus naquela hora estava contemplando o sofrimento e a dor que ia passar. Mas mais além, Deus mostrou a ele mais além do sofrimento. Mais além do sofrimento e da dor de Jesus Cristo, Deus mostrou para ele, mostrou para ele você, mostrou para ele a humanidade, mostrou para ele quantas congregações ia abrir, ia ser pregado o arrependimento no nome dele. E aí ele continuou com a sentença da frase que ele disse assim: todavia, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Aí ele datou naquela hora, está datado o dia de hoje, o minuto e o segundo. Ele sabia que o sofrimento ia ser grande, a dor ia ser grande, mas ele foi até o fim. E após da sua decisão ali, a Bíblia diz que desceu um anjo dos céus que o confortava. O anjo do céu o confortava, porque até o seu suor se tornou em grandes gotas de sangue. Então eu digo para você uma coisa nesta tarde. Uma vez o plano da salvação chegando até você, e você assim rejeita, não resta mais esperança nenhuma para você, a não ser queimar no fogo do inferno. Porque o nosso Deus, Ele sacrificou o próprio Filho, para que viesse a morrer por nós, e para que nós assim venhamos a ter a vida eterna. O profeta Daniel, ele disse: uns ressuscitarão para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Esta decisão somos nós quem fazemos na nossa vida existente. Não se apegue a ninguém. Eu não vou não, porque minha mãe não quer, meu parente não quer, meu irmão não quer. A salvação é individual. A salvação é individual. É cada um de nós que vai prestar conta perante o Criador. E naquele dia não vai haver justificação. Eu estava conversando com uma certa senhora esta semana e relatava com ela concernente à salvação da nossa alma, que na hora que chegarmos perante Deus, na hora ninguém vai falar meu esposo, minha família, não, é cada um ali perante o Senhor. A Bíblia diz assim: abriu o livro e abriu outros livros, e cada um foi julgado segundo o que está escrito naqueles livros. E eu relatava para ela dizendo que a nossa vida cotidiana como ser humano, nós temos que viver uma vida de família tranquila, mas sempre pensante que a salvação é individual. Você deve estar ali sim, no seu momento familiar, mas se algum dia disserem para você negar Jesus Cristo, se você me ama, negue a Jesus. Isso é uma conversa do diabo. A Jesus Cristo não se deve negar por nada. E ele mesmo disse assim, falando em uma de suas palavras: aqueles que me confessarem diante dos homens, eu também o confessarei diante do Pai. Mas aqueles que me negarem diante dos homens, eu também o negarei diante do Pai. É todos os dias exaltando e glorificando o nome dEle. Exaltando e glorificando o nome dEle. E nesta data de vitória, no horário de minuto e segundo que Ele já vem, eu vou arrebatar. E tudo já está determinado por Deus. A hora que Ele vai dar o seu momento de ordem, todos querem saber o dia e a hora.
Porque senão, uma suposição. Nós estamos na data de hoje, no dia 2/6/2005. Se as pessoas souberem que Jesus Cristo vai vir em 2006, as pessoas vão cair na gandaia. Uma aqui, outra ali, outra lá, vai fazer a festa. Vai andar de qualquer maneira, vai andar pecando, vai andar errando. Quando estiver próximo, antes de virar o ano, ainda cai na champanhe do Réveillon, sei lá, ainda curte o seu Natal, se dizem que isso é curtir. Aí depois, quando estiver próximo de virar o ano, agora sim, vou me arrepender, que eu sei que dia 1º de janeiro, Jesus vai vir. Mas eu digo para você uma coisa, Jesus Cristo falou dizendo, ninguém sabe o dia e a hora em que o Filho do Homem há de voltar. Estejais preparados, porque será que quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Aqui é que está o detalhe básico. Achará fé na terra. O que dá fé, irmão? Ouvir a palavra de Deus. Está escrito em Romanos isso. Ouvir a palavra de Deus. Quando não se ouve mais a palavra de Deus, como ela é, os seus conteúdos bíblicos que Deus quer dizer para nós, nós vamos perdendo a fé aos poucos. Então o que acontece? Nós não vamos ficar apercebidos concernente ao plano da salvação. Ah, Jesus não vai vir agora, então eu vou cair na gandaia. Aí é que está erradamente. Porque se Jesus Cristo não vem, a morte pode bater na tua porta. Chegou a tua hora. Você, não, eu não posso ir agora. Problema seu, eu vim te buscar. Se você está preparado ou não para ir, é problema seu. Estou vindo. Pum! É Jardim da Saudade, Santa Cruz, eu não sei qual é o cemitério que te agrada melhor de ser enterrado. Mas eu só sei de uma coisa. Na hora da partida desta vida para outra. Interessante que, observando, eu observei um detalhe de uma irmã que a irmã contava numa consagração. Ela dizia assim, irmão, graças a Deus que até na nossa morte a gente tem ajuda. Aí eu falei, como assim? Será que é ajuda para enterrar ela? Não. Que pelo menos tem alguém, a gente não vê depois que morre, mas pelo menos tem alguém para carregar pelo menos nosso caixão para jogar no buraco. E é verdade. Até nisso. Tem alguém para levar ali, nem que seja os caluniadores que ficaram alegres. Graças a Deus, partiu. Agora a gente pode trabalhar mais ocultamente. Mas não tem problema não, Deus levanta os profetas. Fica feliz pela vida daquele que partiu, aí Deus vai te deixar triste. Se aquele tinha uma unção de João Batista, vai vir outro com 10 vezes mais a unção e vai profetizar. Ainda vai revelar tudo. Mas eu digo para você uma coisa, que a morte é uma consequência, não é um desespero. Mas a Bíblia diz que devemos estar preparados, que ninguém sabe a data, a hora, o minuto e o segundo que vai partir. Então temos que estar apercebido com a nossa vida para Deus, antenado diretamente com Ele, sabendo que ninguém pode nos salvar a não ser Jesus Cristo, aquele que morreu por nós. É Ele que está para nos salvar, dar a solução dos nossos problemas. Observando a Bíblia aqui em Atos dos Apóstolos, do versículo 3 ao 11, eu vejo muitos detalhes proféticos, profundo e tremendo. Aonde Deus assim sempre trabalhou para se revelar para o homem, para que o homem e a mulher entrem no caminho reto, na direita com Deus, para poder ir morar no céu. Mas às vezes pela nossa própria incredulidade, nós venhamos a acreditar mais no homem do que em Deus. Mas devemos acreditar e confiar no Criador, que a seu tempo, Ele assim colocará as coisas no seu devido lugar. Mas eu digo para você uma coisa, vigie com a tua vida, porque há aqueles que são que nem vampiro, que fica sugando a tua espiritualidade. A Bíblia diz assim que as más conversações corrompem os bons costumes. A Bíblia diz assim em Salmo 41, versículo 9, que até o meu próprio amigo íntimo, que eu tanto confiava na hora que eu mais precisei, me abandonou. É sinal que você vai ficar sozinho na hora da adversidade. Ninguém vai estar do teu lado, a não ser Deus. Deus, Ele é o único que não abandona aquele que assim serve a Ele. Você pode ser rico ou pobre,
Você pode estar com a firma lá embaixo, ou com a firma quase falindo, mas Ele continua sendo o teu Deus. Ele não é teu Deus por interesse, Ele é teu Deus porque te ama. Então eu digo para você uma coisa: o nosso Deus, Ele é justo e fiel, que devemos a cada dia buscar o que Deus quer para todos nós. Eu devo buscar o que Deus quer para mim. Eu não posso buscar em você o que Deus quer para mim, mas eu tenho que buscar em Deus o que Ele quer para mim. Eu não posso ir para a igreja porque você pede para mim ir, mas eu tenho que ir para a igreja porque eu tenho que exaltar aquele que me livrou da mão de Satanás e agora libertou a minha alma para poder morar no céu e não queimar no fogo do inferno. A Bíblia diz: antes temei a Deus, que tem poder para lançar o homem no inferno. Devemos temer somente a Ele. Ainda que o capiroto do inferno, o infeliz, venha querer dizer que vai fazer isso aqui, vai nada, irmão. Isso está na mão de Deus. Só encoste você se Deus permitir. A Bíblia diz que Deus permitiu que Satanás encostasse em Jó. Ele permitiu, porque se naquela hora que o diabo estivesse pedindo ali, ele falasse não, o capiroto ia ter que sair dali, tem que falar, não ia poder encostar. Porque há um anjo guardião que anda do lado de cada um que teme a Deus. Você pode estar fraquinho, mas o anjo está do teu lado. Agora, irmão, burrice não é errar, porque às vezes nós temos tendências falhas. Agora, burrice é você permanecer no erro. Que tem gente que erra e se esforça para se levantar. Agora tem outros não, que erra e já permanece no erro, porque já está com vontade de cair na gandaia. Aí se cumpre aquela palavra que diz: se não vem pelo amor, vem pela dor. Porque Deus contempla. Deus sabe quem está de falsidade e quem não está. Deus sabe quem está se esforçando e quem não está. O próprio apóstolo Paulo, ele assim, ele relatou dizendo: tantas vezes eu me esforço para fazer o bem, mas o mal está sempre diante de mim. Então devemos vigiar. O próprio Deus falou para Caim assim, dizendo: Caim, vigie. Vigie, porque o mal está à porta. E você vai acabar observando o mal. Deus primeiramente avisa, para ninguém se dar por não avisado. Porque Deus não quer ver o mal de ninguém. Mas ainda que você esteja caído, faça que nem Miqueias falou: inimiga minha, não te alegre a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-eis. E se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Aí dá mais uma passadinha e cumpre também a palavra do profeta Ageu, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Olhando a passagem do filho pródigo, ele já estava enjoado já das coisas cotidianas do dia a dia. Não queria mais obedecer seu pai, queria viver sua própria vida. E o pai até permitiu. E ele foi para longe, arrumou um monte de amigo falso, interesseiro. Enquanto ele estava com seu din-din, com a sua fortuna, estava cheio de amigos. Enquanto ele tinha alguma coisa para oferecer, alguma coisa para dar, ele estava cheio de interesse do lado dele, cheio de interesseiro do lado dele. Mas depois que ele perdeu tudo, a Bíblia diz que ninguém queria mais estar do lado dele. Que ele chegou a um ponto de chegar a comer com os porcos. Às vezes você se ilude com tanta gente e se esquece de olhar para Deus. As pessoas falam assim para você: esse negócio de igreja, irmão, o que você vai fazer na igreja todo dia lá, aqueles crentes lá, e aquele negócio de glória a Deus e aleluia? É porque tu ainda tem alguma coisa para dar, alguma coisa para oferecer. Agora, se você é um caído qualquer, ninguém falava isso. Não, deixa lá, ele está no caminho certo, só tem doido lá dentro. Mas eu digo para você uma coisa: felizes são aqueles que estão no caminho de Deus. Felizes são aqueles que estão no caminho do Senhor.
ainda fraquinho, mas continuando ali se esforçando. E Deus contempla o esforço, porque Ele próprio diz: esforça-te e tem de bom ânimo, que eu te ajudarei. Então, olhando para a Bíblia Sagrada, tudo tem um momento certo para acontecer. Deus tem datado este dia, no horário, minuto e segundo, que tudo vai acontecer determinado por Deus. A Bíblia diz isso. E dado a sua palavra de ordem, vai haver o cumprimento final de todas as coisas. Ainda falta Jesus voltar. Jesus ainda não voltou, Ele vai voltar para nos buscar. Nós vamos para os céus. Depois nós vamos voltar de novo aqui na terra. Então eu digo para você, procura meditar na Bíblia Sagrada. Procura meditar na palavra de Deus. Não fique debatendo palavra com ninguém. Deixa quem quiser ficar com seus próprios questionamentos. Fuja disso. Porque a palavra do Senhor diz: não contendei palavra. Vai embora. Busque o conhecimento profundo e tremendo. E Deus vai te revelar até o oculto e escondido. É final dos tempos, final dos séculos, onde tudo já nos mostra que Jesus Cristo já vem aí. Eles queriam saber a hora certa e correta que Jesus ia voltar. E eles perguntaram: Senhor, determinou para que dia esse tempo? Qual é a data correta? O horário, o minuto e o segundo que isso vai acontecer? E Jesus Cristo falou depois de ressuscitado: não importa vocês saberem, mas só o Pai, só a Deus. Eu vou para os céus, eu vou preparar lugar, estejai preparado, eu vou fazer morada. E para onde eu vou, eu vos levarei para lá, mas eu não vos deixarei órfãos. Enviarei até vós o Espírito Santo. E Ele vos guiará no caminho. Ele vos colocará no caminho, para que possa assim continuar aprendendo. E Ele vai lembrar de tudo aquilo que você já leu e ouviu. Porque Ele é o Espírito Santo de Deus. E após o cumprimento de todas as coisas, aí sim, eu voltarei para vos buscar. Dentro de uma data e um horário, no minuto e segundo do relógio de Deus, aonde Ele assim vai dizer: agora é dada a palavra de ordem, que se cumpra agora o arrebatamento da igreja, que vai ser num abrir e fechar de olhos, milésimos de segundos, aonde a Bíblia diz que um foi e o outro ficou, e nem todos subirão. A Bíblia diz que primeiramente vai ressuscitar os mortos que morreram em Cristo Jesus. Aqueles que morreram em Cristo Jesus. Por isso nós temos que ter confiança, porque o que a gente tem fica aí. Você não vai levar carro para o céu, não. Eu não vou levar minha bicicleta para o céu, não. Eu não vou levar o que eu tenho para o céu, não. O material fica, porque lá é espírito. Então, se você quer ir para o mundo dos espíritos, morar com Deus, você tem que se apegar somente a Ele. E observar esse plano da salvação, que Ele assim nos mostrou. Tem um monte de seita herética por aí que diz que Jesus Cristo nos salva. Isso aí é na Bíblia dele. Acho que eles estão adquirindo a Bíblia do diabo, lá da igreja de Satanás. Lembrei o detalhe. O diabo agora está inventando moda. Por causa de que ele está inventando moda? Está deixando os centros de macumba fechar tudo, e agora é igreja de Satanás. E essa miséria, essa desgraça está se espalhando por aí. Sei que não vigia não, senão você vai acabar sendo um membro de lá. E vai andar de capa preta aí para tudo quanto é lado. Temos que estar apercebido, porque é final dos séculos. E até o nosso inimigo da nossa alma, ele está usando de estratégia sobre os seres humanos viventes nesta vida.
Devemos vigiar e estar apercebido, porque Jesus Cristo virá e Ele buscará uma igreja, não são várias igrejas. A igreja que Ele vai buscar é aquela que é especial, zelosa e de boas obras. Placa de denominação nenhuma subirás. Tu que fica agarrado aí com a tua placa, a minha igreja é melhor, a minha igreja é maior. Cuidado que você pode ficar com a tua igreja aí. Agora, o único melhor, maior e tremendo é Jesus Cristo. Porque é Ele que faz, é Ele que pode. E foi Ele que morreu por nós. Por isso, vigia cada dia com a tua alma. Porque Jesus Cristo, Ele quer te dar consolo. O que Ele fez na cruz do Calvário, se entregando por nós, e Deus assim cumprindo o plano da salvação. Este plano da salvação para que nós venhamos a ter repouso para nossas almas. É para que nós venhamos a perceber o que Deus fez por nós. Este lado visível espiritual era muito oculto pelos homens. Era uma barreira muito grande se falar de Deus. Era impossível falar de Jesus Cristo até nas rádios. Tinha algumas que eram evangélicas que era a maior peleja, não podia ter pregação. Eles falavam que espantavam os ouvintes. Espanta os ouvintes, né? Assim eles dizem. Aí só bota só louvorzão. Mas graças a Deus que essa emissora de rádio aqui é a emissora de rádio de profeta. É pregação de manhã à noite. Você só morre espiritualmente se vê. Cada um prega de um jeito, né? Cada um tem um jeito de pregar aqui, né? Aí você se alimenta do prato que você quiser. Qual é o alimento que você gosta? Você gosta de um mocotó? Procura um horário que está no mocotó. Você gosta de sopa? Procura um horário de sopa. Você gosta de frutas? Procura um horário de frutas. Agora, se você gosta de vitamina, bota no liquidificador, mistura tudo e bebe para dar sustância. Escute todos os horários, de manhã até a noite. E você completa a noite fechando e botando liquidificador para bater, para terminar de beber e falar, valeu a pena escutar de manhã até a noite. Por isso foi grande, mas Deus me deu vitória, porque a palavra me alimentou. Porque o preço é grande mesmo. Você ouvir uma rádio que é pregação de manhã até a noite, não é para qualquer um, não. É para corajoso e valente. Porque o inimigo vai fazer de tudo para você não escutar. Vai falar isso, falar aquilo outro. Vai inventar um monte de coisa da gente aqui. Vai fazer tititi. Eu acho que isso é comum. Isso é do diabo, irmão. O que os outros pregadores aqui falam é verdade mesmo. Quando a pessoa começa a falar, é do diabo, irmão. Porque o diabo não quer ver você ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela traz substância. Ela alimenta a nossa alma. Você vê um monte de gente desesperada, dando para cima e para baixo. Mas quando começa a ouvir a palavra de Deus, vem consolo. Quando começa a ouvir a palavra de Deus, fica alimentado. Aí o desespero passa. Aí o inimigo tem que sair. Uma coisa eu digo, eu aprendi algo com um presbítero que é certo e correto. Ele falou assim, irmãos, vamos ficar ligados, porque o louvor afasta o mal, mas a palavra corta. Aí eu meditei naquilo que ele falou, é verdade. O louvor, irmão, afasta o mal. O louvor bota o mal para distante, mas a palavra corta. Aonde tiver o mal, por isso que os apóstolos falaram que nós venhamos a ter dedicação somente à palavra. E orai por nós, para que a revelação da palavra de Deus esteja aberta em nossos corações e para que nós venhamos a passar para vós outros. É aí que está o segredo. Quando não há ministração da palavra, irmão, o negócio fica sério. Eu gostava da igreja há uns 10 anos atrás, desse tempo eu também gosto. Mas há uns tempos atrás não tinha tanto excesso igual tem agora. Eles pregam 5 minutos, pregam menos e cobram tanto do povo que eu fico olhando assim. Se eles fizessem o contrário, cobrava menos e pregava mais a palavra, ia surtir efeito. Que isso, irmão? O povo andar de qualquer maneira? Não.
Porque o que traz a cobrança de existência é a palavra de Deus. A palavra de Deus que dá temor. A palavra de Deus que bota a gente no caminho. A palavra de Deus que nos orienta. Então a palavra de Deus por si próprio, ela vai falar por si, e a pessoa que está no caminho errado, após ouvir a palavra de Deus, ela vai se ajeitar e vai entrar na direita com o Criador. Aleluia, glórias a Deus. Então, não devemos tirar a palavra do Senhor do nosso meio. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Principalmente se o pregador tiver com a palavra. Com a palavra, não é com encheção de linguiça, não. Tem um montão por aí que fica enchendo a linguiça, aí dá até sono. Agora, quando tu tá com a palavra mesmo, tu traz a palavra e o poder, tem que acompanhar junto. O profeta Amós, ele foi tiro correto quando ele disse: poderão dois andar junto se não tiverem de acordo? E quando eu leio ali no livro de Eclesiastes que diz: a letra mata, mas o espírito vivifica. Então os dois têm que acompanhar junto, a letra e o espírito, para que ao seu tempo Deus assim venha nos mostrar o que Ele quer. Porque eu digo para você uma coisa: o relógio de Deus está rodando. O relógio de Deus está rodando. E Ele já datou o horário, o minuto e o segundo em que Ele vai dizer para Jesus Cristo vir nos buscar. Estejai preparado, porque Jesus Cristo já vem aí. Os sinais estão mostrando aí sobre a face da terra. Até a jumenta no pasto está vendo que os sinais estão mostrando. Então fica percebido, porque a natureza já está ciente. O cosmos já está ciente. O universo já está ciente que alguma coisa já está para acontecer. Alguma coisa vai acontecer na esfera da terra. Porque o nosso Deus, Ele está contemplando e olhando para cá, para os seres humanos. Ele está olhando para nós. Então devemos estar apercebidos, porque o céu todo está contemplando os seres humanos da terra. E só ficam olhando só para Deus os anjos, Jesus Cristo, o Espírito Santo. Todos eles contemplando o Criador. E aí, Senhor, é agora? E Deus lá do céu diz assim para eles: calma, espera mais um pouco, porque eu já tenho datado este grande dia que vai acontecer no horário, em minuto e segundo, em que muitos menos imagina, vai haver o cumprimento de todas as coisas. Por isso estejamos a cada dia percebido e preparado, porque Deus vai dar a ordem para que venha acontecer o fim de tudo e o arrebatamento da igreja. Devemos a cada dia perseverar em prosseguir a conhecer ao Senhor, porque Ele já tem nos preparado para se encontrar com Ele. Vamos continuar perseverando até o fim para ser salvo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele que o mais Ele fará, e você vai ver que verdadeiramente aquilo que Deus falou, Ele é justo e fiel para o cumprir. Procure na palavra do Senhor, procure na palavra de Deus, se consultar ali. Se você não entende, procure um homem de Deus para que venha ali lhe explicar. Procure alguns aqui da rádio, se você quiser, ou procure alguém de uma igreja mais próxima de sua casa, que ensine a palavra do Senhor com justiça, verdade, e que mostre o juízo de Deus. Por isso, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele que o mais Ele assim fará. O nosso Deus, Ele é justo e fiel, e se você confia nele, Ele assim vai fazer a obra em sua vida, assim como Ele fez essa obra em nossa vida, nos tirando lá do mundo e trazendo para a sua casa, para glorificar e exaltar o nome dEle, que é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E para isso assim nós estamos na casa do Senhor,
para pregar o Evangelho, dar testemunho, adorar a Ele e depois partir para a glória. Por isso, persevere até o fim, que aí sim você vai ser salvo, eu vou ser salvo. Nós perseveramos até o fim para poder ser salvo. Vamos perseverar então até o fim. E a seu tempo Deus vai dar o cumprimento de todas as coisas e de suas promessas em nossas vidas. Que Deus te abençoe a cada dia.